Fala aí, pessoal, estamos aqui de volta ao estúdio número 4, certo, Arnaldo? Estúdio no ar, Noir, né? Não, Noir. Meio anos 70 e tal. Voltamos para falar do São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo, 1-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro fica numa situação um pouco menos pior, ganha do São Paulo por 1-0. O São Paulo que vinha numa vitória contra o Corinthians e se imaginava alguma coisa melhor do que foi. Foi muito ruim o São Paulo hoje. E eu queria perguntar para você, Arnaldo, o seguinte. Você foi o cara que falou a seguinte frase quando o Diniz chegou. É o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo e não o São Paulo ao Diniz. Hoje o São Paulo tentou ser Fernando Diniz e deu tudo errado, certo? Deu tudo errado. Acho que são duas coisinhas antes de entrar assim, no cerne da questão. Eu falei essa frase quando o Diniz foi anunciado, curiosamente, na casa do Léo. A gente não teve esse estúdio ainda, no Rio. Certo. O Diniz foi anunciado lá. Aqui é a casa do Léo, estúdio 4, avançados, com estúdio no ar, com bebidas, discos, tal. Móveis dos anos 70. O time do São Paulo hoje foi Diniz, foi blasé, no ar, blasé, aquelas coisas. Entendi. Evidentemente, Tironi, quando o São Paulo foi se adaptar ao Diniz pela primeira vez, desde que ele chegou, deu nisso. Um desastre. O São Paulo foi mais Diniz do que nunca e foi menos time do que nunca também, sob o comando dele. Foi péssimo da escalação, as trocas, a postura, a estratégia. Foi um lixo completo. Com relação à estratégia, a gente estava conversando durante o jogo. Eu, você e o Léo, que é o dono do Estúdio 4 aqui. Sim, vai aparecer ao longo do período. Vai aparecer ao longo do período. E ele falava o seguinte, o São Paulo fica trocando bola no seu campo de defesa e não agrediu o Cruzeiro. E um time que está desesperado como estava o Cruzeiro, o que ele mais não queria era ser agredido. Ia ficar, de certa forma, desconfortável. E aí você falou, se o São Paulo faz um gol, desmonta toda a pressão que o Cruzeiro pode fazer, porque o time emocionalmente estava muito ruim. Mas o São Paulo não fez nem isso, né? Não teve nem chance de gol, não teve nada. Né? Não teve nada. Teve uma finalização do Pato no final do primeiro tempo. O São Paulo eu acho que não entendeu qual jogo estava disputando. Antes da partida, eu fazia uma analogia com aquele jogo com o Vasco, ainda sob o comando do Cuca, depois de uma série de vitórias. Não entendeu que estava jogando contra um time grande, ameaçado fora de casa, que você estoca o time grande, você desmonta o time grande. Foi um time blasé de novo. Foi um time Diniz. Ser um time Diniz é você flertar com a derrota. E foi isso que o São Paulo fez. Só não tomou mais porque a defesa do São Paulo é boa, o goleiro é bom. Porque o resultado moral da partida, 2 ou 3-0 para o Cruzeiro. Chegou um momento no final do jogo que o São Paulo até ameaçou uma pressão ali, mas a gente conversou também durante o jogo e falou assim, não é justo o Cruzeiro tomar um gol de empate diante do que foi o jogo, diante do desespero, diante do que produziu o Cruzeiro. De um jeito meio bagunçado, aos trancos e barrancos, mas tem um número que eu acho que é importante, até anotei, que é o número de desarmes. E isso diz muito sobre o jogo, né? Se no jogo do domingo o São Paulo ficou mordendo o tempo todo o Corinthians e aí ganhou de 1-0, hoje foram 17 desarmes certos do Cruzeiro contra 8 do São Paulo, quase a metade, né? Ainda bem que você trouxe a colinha dos números. Se eu te contar a minha impressão sobre estatística no futebol, a pior estatística, aquela que não quer dizer porcaria nenhuma, é posse de bola. Beleza, vou te falar. Aquela porcentagem? Qual foi a posse de bola? Posse de bola, Cruzeiro 45,68, São Paulo 54,32. Quem ganhou o jogo? Cruzeiro 1-0. Sabe quando estava assim no meio do primeiro tempo, o Cruzeiro jogando melhor, chegou a 70% de posse de bola. Essa posse de bola do Diniz não significa absolutamente porcaria nenhuma. A melhor estatística do futebol é o número de desarmes. Normalmente o time que desarma mais e faz mais faltas ganha o jogo. O São Paulo não ganhou do Corinthians pela posse de bola, foi pelo número de desarmes, pela aplicação. O São Paulo do Diniz foi pela primeira vez completamente sem aplicação, sem envolvimento na partida. Curiosamente, com o maior número de jogadores à disposição do Diniz. Sim. Era a vez que o Diniz tinha quase todo mundo disponível e ele fez, e essa é uma preocupação para o torcedor do São Paulo, com mais jogadores ele fez escolhas piores. Essa é uma questão para se analisar também. Pois é, e no jogo de hoje, eu gosto do Diniz. O quê? Eu gosto tá do de Diniz. brincadeira. O começo do trabalho dele no São Paulo, gostei do trabalho dele, achava legal o trabalho dele no Legal Fluminense, em outros lugares. E muita gente falava, é legal pro time dos outros. Exato. Muita gente me falava isso, mas eu ainda gosto, eu acho legal a proposta que o São Paulo tem, que o Diniz tem
com os seus times. Acontece tem uma questão, e essa ela precisa ser colocada. Arriscar e correr riscos. Eu gosto de quem se arrisca. Ah, é? Eu gosto de quem se arrisca. Gosto. Eu acho importante no futebol, inclusive, um time arriscar, o time tentar coisa. Mas é diferente. Mas o São Paulo hoje não fez isso. O São Paulo não arriscou. O São Paulo só correu o risco. Esse é o ponto. Ele correu o risco sem arriscar. Eu acho perfeita essa sua distinção e acho que você, indiretamente, você descreveu o que é o Fernando Diniz. O Diniz é um técnico que corre riscos. Ele não arrisca porcaria nenhuma. Não, ele muitas vezes arrisca. No Fluminense ele arriscou bastante. Ah, meu cara. Por exemplo, finalizava bastante, era um cara que estava o tempo todo tentando. No São Paulo isso não aconteceu. O melhor do Diniz que eu via no Fluminense era o quanto o time criava oportunidades, estava na cara do gol toda hora. Sabe por que ele não arrisca? Por quê? Porque ele nunca se submete a, por exemplo, barrar um jogador grande em nenhum time que ele dirigiu. Então, quando ele tem todos os jogadores à disposição, a primeira coisa, ele vai juntar o Daniel Alves, o Hernanes e o Pato. Isso é arriscar? É arriscar o caramba. É arriscar o caramba. Não é arriscar. É colocar sempre os mais famosinhos juntos. Isso não é arriscar. É um bom gancho para a gente chegar nos melhores e piores Vamos chegar lá. do jogo de hoje. Para você, pior? Pior, Daniel Alves. Daniel Alves é o espelho... Eu já cheguei a uma conclusão. O Daniel Alves... Por que o São Paulo contratou o Daniel Alves? Pelo perfil vencedor? Sim. Ele não quer vencer. Não quer vencer? Ele não precisa vencer. Ah, tá. Pode não precisar, mas não quer. Ele é o único jogador... Como é que você fala da barriga cheia? Barriga cheia. Ele é o único jogador do São Paulo barriga cheia. Ele não precisa vencer. O São Paulo precisa sair da fila. Toda vez que o São Paulo joga com o Daniel Alves, o São Paulo tem uma atitude blasé. Ele teve 2 partidas mais ou menos só. Ou, 3. A estreia contra o Ceará, que ele fez o gol, mais ou menos, o time não jogou bem. O segundo tempo contra o Flamengo, o primeiro tempo ele foi um desastre, e que ele se aplicou e tomou aquela entrada do Gabigol, é o símbolo. E um segundo tempo contra o Fortaleza. As demais partidas do Daniel Alves com a camisa do São Paulo, não é que foram ruins, ele contagiou o time pelo lado ruim. Falei muito sobre o pior para mim. Quem foi o pior para você? Eu ia falar o Hernanes, mas o Hernanes já foi o pior do outro jogo, mas ele foi mal de novo hoje, mas eu tô com você, o Daniel Alves foi muito mal. E pelo tamanho dele, pela importância dele, pela camisa número 10 que ele veste, ele tinha que fazer muito mais. Por que ele jogou hoje? Pois tinha voltado lá de Singapura, 250 mil horas de fuso horário, talvez não precisasse, o São Paulo jogou bem sem ele domingo. Exatamente. Contra o Corinthians, contra o adversário mais difícil e tudo mais, jogou bem contra o Corinthians. Qual foi o melhor em campo, qual os melhores em campos contra o Corinthians? Luan. E o lateral direito? E o Igor Vinícius, exatamente. Mas o Juan Fran não foi mal. Não, mas... O Juan Fran no primeiro tempo era o único cara que estava mordendo. E aí o que o Diniz fez? Tirou e deixou o Daniel Alves lá. Quais foram as substituições do Diniz? Daniel Alves no lugar do Juan Fran na lateral. Daniel Alves não, o Vitor Bueno, Daniel Alves lá. O Vitor Bueno entrando. Igor Gomes no lugar do Hernanes. O que mais? E Lisieiro no lugar do Luan. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Pra ganhar um jogo assim. Aí não dá. É como se fosse jogar um videogame. E o melhor, teve? Eu sei. Teve. Arboleda. É sempre ele. Arboleda. Quase sempre ele. De novo, jogou demais. Menção honrosa pro Bruno Alves, fez uma partida correta. O Luan fez uma partida correta. O Arboleda é um jogador... reconsiderado um jogador... Como é que eles falam? Tipo... Maluco e tal. É o único jogador que sente o jogo. É um jogador gigante. E assim... O São Paulo, se tiver o espírito do Arboleda, tem alguma possibilidade de estar na Libertadores. Se tiver o espírito do Daniel Alves, não vai a lugar nenhum. Boa frase, hein? Gostei. Então tá, fechamos aqui direto do Estúdio 4, Estúdio no ar, Estúdio do Léo. Não fechamos não, porque tem a dica musical. Tem a dica musical. E uma desculpa que a gente não fez os palpites dessa rodada. E eu ia apostar em empate São Paulo e Cruzeiro, mas não apostaria na vitória do São Paulo, mas não esperava que fosse tão ruim. Só mostrar minha camisa. Essa sim, ó. Boa, olha lá. Hitchcock e tal. O Tirone tá com preto básico. Preto básico. Mas eu vou sortear um disco aqui pra fechar a coisa. Vamos lá, pra você, Tirone. Esse é o meu. Ih, rapaz. Garoto, ó o meu. Ruim não. Nossa senhora, coisa maravilhosa. Sensacional. Velvet Underground. Tá aí, disco, banana pelo desempenho do São Paulo hoje em campo. Totalmente, hein? Ó, descasso. Maravilhoso. Eu tenho uma camiseta dessa, o Tirone também tem. Vamos fazer um vídeo depois como o São Paulo deixar de ser banana. Os dois com a camiseta do Velvet. E o seu, hein? Não, o meu eu vou pegar aqui. Sabia que era essa coisa. Vem bonitinho, vem aqui, bonitão. Aqui, ó.
Stones Exile on Main esse Street. É demais. Tem um livro sobre a gravação desse disco que é incrível. Isso aqui é brincadeira. Acho que nosso... tá vendo? Nosso duelo musical deu empate técnico. Deu. Se São Paulo tivesse empatado, não era um mau resultado. Boa. Valeu, até a próxima então. Assine o canal. Faça. Assine o canal aí, por favor, estamos precisando, tá bom? Valeu.